Hoje é dia de vivenciar comigo o Complexo Cultural da Urca, este patrimônio histórico tão significativo para a vida cultural e artística de Poços de Caldas. O Complexo Cultural da Urca é formado pelo prédio do atual Museu Histórico e Geográfico da cidade, a Biblioteca Municipal Centenário, o Salão de Artes Bruno Felisberti, a Galeria de Fotografias, a Pinacoteca e pelo Teatro Benigno Gaiga. Quando construído, o prédio foi inaugurado em 31 de dezembro de 1942 como Cassino da Urca, tendo sido erguido em rápidos 4 meses pelos engenheiros paulistas Richter e Lotufo. Isto porque o importante empresário Joaquim Rolá, dono do Cassino da Urca no Rio de Janeiro, percebeu o potencial e resolveu criar uma réplica do mesmo em Poços de Caldas, a fim de aproveitar os tempos áureos da jogatina, mesmo em tempos de Segunda Guerra. A cidade das águas hidrominerais já atraía as elites pelos banhos termais. Mas foi nos cassinos que as artes e as diversões tomaram corpo. A proibição do jogo no Brasil em 1946 pelo então presidente Eurico Gaspar Dutra fez com que o Cassino da Urca se tornasse em um espaço ocioso e inóspito. Do exuberante e prestigioso cassino até os dias atuais, o prédio da Urca abrigou a primeira faculdade de Poços de Caldas, o Centro Teatral Léo Ferrer, o Conservatório Musical, o Centro Administrativo Municipal e o Salão Permanente de Artes Bruno Felisberti. Já o terreno pertencente à Urca comportou a rodoviária da cidade. Toda boa edificação antiga tem suas curiosas lendas de fantasma para contar. O fantasma da Urca é narrado como um desamparado estrangeiro inglês conhecido como Mr. Jones, que se abrigava nos camarins do que fora o palco do teatro do Cassino da Urca e acabou por falecer nas dependências por problemas de saúde. Conta-se que anos após sua morte, no abandonado teatro, inexplicáveis barulhos, voz com sotaque estranho e fenômenos diversos aconteceram. Dizem os mais crédulos que a alma do saudoso Mr. Jones ainda permanece por aqui. Hoje, o espaço cultural cedia eventos, espetáculos diversos e exposições, mantendo viva a vocação artística existente na cidade. Eu sou o Nando Gonçalves, sou ator e diretor. Vivi mais tempo aqui que na minha própria casa, às vezes, né? São mais de 20 anos de experiência com o teatro e eu me lembro quando eu comecei a fazer teatro, que no começo às vezes a gente ficava até altas horas ensaiando aqui no teatro, né? Na época ainda as cortinas eram azuis, né? Então eu tenho muitas boas memórias aqui, tanto de quando descobrindo esse espaço e todas as suas funcionalidades, andando nos urdimentos para aprender a mexer nas varas, entender como é que funcionava um rack de luz, quanto explorar esse espaço e as possibilidades de mexer nessa caixa cênica, né? Sempre com essa casa muito cheia, com uma energia sempre muito positiva, com um calor maravilhoso, assim, né? Pisar no palco da Urca é realmente muito significativo, né? E faz parte da minha história. O Complexo Cultural da Urca nada mais é do que o grande palco dos artistas de Poços de Caldas. Este lugar onde muitos se descobriram e se entenderam como artistas e compartilham conosco lembranças de momentos únicos que viveram aqui. Eu sou Thelma Azevedo, bailarina, professora e coreógrafa. A gente começa a perceber
através do palco, o tanto que a gente tem que se lapidar, o quão é importante a gente se melhorar para, num segundo momento, no encontro com o outro ou com o público, se trabalha a relação, né? O não competir, mas o colaborar, como que a gente junto constrói algo e nisso transmite para o público, e o próprio público também é uma mágica que acontece aqui, que é difícil a gente assim traduzir em palavras, né, a dimensão do que é. Como para mim isso aqui é como se fosse um grande portal. Eu sou Leandro Bertozzi, gestor cultural. Falar da Urca para mim é sempre uma coisa que as pessoas encaram quando eu falo com muita paixão. Eu lembro desde o tempo que eu estava como diretor do espaço, e as pessoas não me viam apenas como um gestor público naquele momento, e sim como uma pessoa que era apaixonada e que ainda é por esse local, por esse teatro, por essa estrutura toda que se tem aqui. Então falar da Urca é simplesmente mexer com o nosso sentimento, com a parte emocional, que mais traz para mim algo importante em relação à arte. Eu sou Pedro César, sou músico, compositor e produtor cultural Poços Caldense. Então eu me lembro que a gente fez um show muito marcante, por exemplo, do K2, quando a gente lançou o nosso EP. Foi aqui o lançamento, foi a primeira vez que a gente fez um show em teatro aqui na cidade, né? E foi muito marcante mesmo, estava cheio. Depois a gente teve a oportunidade de ficar com as pessoas ali no hall de entrada, né? Essa coisa que o teatro possibilita também, de dar uma maior valorização para o artista, né? Porque a gente se sente realmente num espaço que é preparado para isso. E acho que isso é uma coisa que a gente, enquanto cidadão da cultura aqui na cidade, a gente defende muito, né? Que esse espaço ele seja usado muito mais para ações culturais, ou quase só para ações culturais e artísticas, do que para outros eventos que nada tem a ver com as características desse espaço e para que esse espaço é feito. O tombamento do prédio da Urca, ou seja, o reconhecimento oficial do valor histórico, artístico e cultural desse bem, aconteceu em novembro de 1985. A salvaguarda de um prédio histórico vai além de somente preservá-lo fisicamente. As histórias contadas pelos indivíduos formam as costuras dessa linda coxa de retalhos sociocultural. O Teatro da Urca já passou por restauros, adaptações e revitalização, a fim de atender às exigências solicitadas aos espaços culturais e seus diferentes públicos. No tempo que eu estou aqui, que eu vim para Poços, eu vi assim, o quanto que a cultura cresceu aqui, foi muito bonito de se ver. E é essa casa que permitiu, né, esse encontrar de vários artistas, vários estilos, e um outro momento em que ela estava muito necessitada de melhora na infraestrutura dela, que todos os artistas se uniram e nós fizemos, né, todo mundo junto, espetáculos para angariar fundos, para poder comprar mais luz, comprar equipamento. Então isso foi muito bonito, foi uma união assim da classe artística. E como a gente consegue fazer com que isso seja mais valorizado, né? Como que a gente pode fazer com que esse espaço seja realmente respeitado pela população, pela iniciativa privada e pelo setor público, porque muitas vezes não é o que a gente vê. Quanto mais esse espaço estiver qualificado, mais a nossa produção cultural local vai se qualificar. E o que a gente quer? A gente quer ser reconhecido internacionalmente pela nossa produção, né? E esse espaço precisa possibilitar isso. Bom, já dizia Lorca, né, que se mede a cultura de um povo pelos seus teatros, né? Então,
O Teatro da Urca é o único teatro municipal da cidade. Aqui não acontece simplesmente apenas teatro, né? O espaço, o complexo como um todo, abriga uma série de eventos culturais, educacionais, científicos e é um espaço do povo, né? Então ele precisa ser mantido e valorizado, precisa ser visitado, precisa ser utilizado e que ele dure por anos e anos. É um espaço onde as pessoas podem realizar os seus sonhos, né, e sonhar. Aqui, através do contato com os artistas, através do convívio com os funcionários, a gente sempre tentando ver, com uma grana curta que tem geralmente, formas de viabilizar a arte e a estrutura para que ela aconteça, né? Falar da Urca sempre é a esperança de que através da arte a gente possa ressignificar a vida, assim como nesse momento. Todo patrimônio histórico-cultural é construído pelas memórias e vivências das pessoas que passaram, passam e passarão por ele. E com certeza você é muito importante para a continuidade da nossa história.